Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas ao Como Marias. E hoje a gente vai trabalhar sobre um tema, na verdade a gente vai conversar aqui sobre um tema que para muitas mulheres é motivo de um grande desconforto. Afinal, a submissão foi trabalhada durante muitos anos de forma incorreta, sendo interpretada fora de contexto e levando a um conceito social de que as mulheres estariam em um nível inferior ao dos homens. Mas na real, isso nada tem a ver com o conceito bíblico de submissão. Muitas pessoas usaram um pequeno recorte da Bíblia que diz para que as mulheres devem ser submissas aos seus esposos. E isso é verdade, isso está lá na Bíblia mesmo. Mas essa mesma passagem continua dizendo que os maridos devem amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Omitir essa segunda parte muda todo o contexto, muda toda a intenção daquele que escreveu essa passagem. Mas, se você pesquisar aqui no YouTube, não vai te faltar referência sobre esse tema, seja do ponto de vista feminista, seja do ponto de vista bíblico. Mas o meu objetivo hoje não é trazer uma teoria sobre esse tema. Eu quero partilhar com você como na prática eu aprendi sobre esse assunto, como na minha vida essa questão da submissão foi sendo trabalhada. Então, eu vou começar contextualizando para você a minha história. A minha mãe, ela foi criada por uma mulher muito além do tempo dela. A minha avó criou sozinha, trabalhando por conta própria, os 4 filhos que ela tinha. Para aquele tempo, onde as mulheres não tinham a opção, o divórcio não era uma opção aberta para as mulheres, a minha avó teve coragem de se desvincular de relacionamentos abusivos para criar os filhos dela da forma que ela achava mais saudável. Então esse foi um contexto no qual a minha mãe foi criada. Mas a minha mãe, por sua vez, se casou muito jovem com o meu pai, e eu fui criada naquela família tradicional do tempo dos meus pais, né? Onde o homem trabalhava fora, trazia o suprimento e a mulher ficava a cargo da educação dos filhos. E na minha casa isso era muito bem pré-estabelecido. Porém, o fato da minha mãe não trabalhar fora gerou para ela por inúmeras vezes alguns desconfortos, algumas humilhações, algumas situações que fizeram com que ela se sentisse diminuída de alguma forma. Então, olhando o contexto que ela vivia, minha mãe me criou e criou a minha irmã também, sempre nos dizendo para casarmos primeiro com os nossos empregos, antes de casar com qualquer homem. É óbvio que esse conselho da minha mãe vinha do próprio conceito dela de vida, das vivências dela, daquilo que ela estava passando. Afinal, a gente é levado a falar com as pessoas baseado nas nossas próprias experiências. E eu, como via, o contexto da minha mãe, eu via a situação da minha mãe, eu segui esse conselho. Eu sempre pensei em casar, o meu sonho sempre foi casar. Eu nunca almejei por uma carreira profissional de sucesso, nada disso. O sonho da minha vida era casar e formar família. Mas eu ouvi o conselho da minha mãe, de que eu tinha que casar primeiro com o meu emprego. Isso seria a minha garantia. E assim eu fiz. Eu comecei a namorar muito nova, Eu comecei a namorar com 13 anos. E óbvio que eu queria casar o quanto antes. Então o que eu fiz? Comecei a estudar e com 18 anos eu passei num concurso. Eu sou de Brasília e aqui em Brasília o concurso é meio que a trajetória natural das pessoas que nascem aqui, na vida profissional da grande maioria. Então eu estudei, passei no meu concurso e pensei, agora eu tô livre para casar. Isso com 18 anos. Ainda esperei um pouco e me casei aos 21. Só que, mesmo tendo a minha independência financeira, isso não foi a garantia de um casamento feliz. Porque eu casei com um homem que não havia entendido a segunda parte do mandamento, onde nós somos orientados ao homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então eu trabalhava fora durante um período grande de tempo. Eu fui a responsável pelo sustento da minha casa, Então o meu ex-marido, ele não trabalhava e durante muito tempo eu fui responsável por suprir a casa. E mesmo assim, tendo a independência financeira, isso não me privou de passar por humilhações, por abusos. E eu me vi refém daquela relação. Mesmo trabalhando fora, mesmo tendo recursos, mesmo tendo ouvido a orientação da minha mãe de que eu deveria casar primeiro com o meu emprego do que com qualquer pessoa. E a situação ficou tão insustentável que 2 anos e meio depois de casada, eu me divorciei. Quando eu me divorciei, eu não vou mentir, que o fato de ter um trabalho foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu não dependia daquela pessoa financeiramente, aquela pessoa não era a minha única alternativa. Porém, ter uma renda também não era uma alternativa de nada, porque eu tinha saído daquela relação
extremamente endividada, extremamente machucada, extremamente ferida. Voltei para casa dos meus pais. Então eu imagino que trabalhando ou não, eu voltei para o mesmo lugar. E muito magoada, muito machucada. Só que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E Ele me ama. E Ele escolheu me amar de forma gratuita. Né? Porque eu acho que não tem nada que eu faça que vá me fazer merecedora do amor de Deus. É porque Ele é muito bondoso e me ama. E pouco tempo depois de me divorciar, Deus colocou na minha vida um homem que havia entendido a ordenança de Deus sobre amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, mesmo magoada, mesmo ferida, eu entendi que havia chegado a minha hora de ser feliz e me dispus a viver o plano de Deus. Hoje eu estou casada, vou fazer 6 anos de casada, e eu posso te dizer que a questão da submissão mudou muito na minha mente. Eu continuo trabalhando, eu continuo tendo a minha vida profissional, mas o que eu entendi sobre submissão? No meu primeiro casamento, eu me relacionei com um cara que esperava de mim essa submissão. Ele queria mandar na casa, ele queria gritar, ele queria falar alto, ele queria ser o homem da casa, baseado em ser o homem da casa, vinculado à autoridade. Só que a gente esquece que a autoridade, ela não é um mérito, ela é uma responsabilidade. Se eu tenho uma autoridade sobre uma família, se eu sou o líder de uma família, isso traz sobre mim não são méritos, não são louvores, mas é uma responsabilidade. Eu tenho que guiar a minha família. E o meu ex-marido, como muitos homens da sociedade atual, achava que ser o líder da casa era ser aquele que vai ser servido por todo mundo. E eu, durante muito tempo, entendi a submissão assim também. Que eu deveria estar ali, estar à disposição, estar ajudando, estar me abandonando para servi-lo. Isso deu muito errado. Porque nem eu e nem ele havíamos entendido o que Deus quis dizer, essa ordenança para os casamentos prósperos e felizes. Hoje eu vivo um cenário completamente diferente. Eu não tenho nenhum problema de seguir aquilo que meu esposo fala. Primeiro, porque eu entendo que a submissão é estar dentro de uma mesma missão. Nós entendemos que, como família, Deus tem um chamado para nós e que juntos nós temos que caminhar na direção dessa mesma missão. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu sou muito mais emocional do que o meu esposo. Ele consegue ter muito mais clareza para pensar nas coisas, para decidir coisas. Eu sou muito mais emocional e quase sempre eu vou querer decidir pelo coração. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em seguir as orientações dele, que na maioria das vezes já pensou nos prós e nos contras, no que pode acontecer a longo prazo, a curto prazo. E eu não tenho problema nenhum de ouvi-lo, de segui-lo, porque eu sei que ele aprendeu a me amar como Cristo amou a igreja. Hoje eu sou casada com um homem que eu não tenho a menor dúvida que, abaixo de Deus, eu sou a prioridade dele. Então, para esclarecer algo, qual é o problema de você ser submissa a alguém que te ama como Cristo amou a igreja, estando disposto a dar a vida por ela? A questão não é a gente ser dependente ou independente financeiramente, não é isso. A questão é a gente saber buscar a pessoa com quem iremos dividir a vida. Eu entendi isso, sabe? Porque no meu primeiro casamento, mesmo trabalhando fora e tendo uma vida financeira independente, não me privou de passar por abusos, por passar por várias situações humilhantes, mesmo tendo um emprego. Lá atrás, quando a minha mãe me deu esse conselho, baseado na vivência dela, ela achava que o simples fato de ter o dinheiro, isso faria ter voz dentro de casa. Mas a verdade é que se você não sabe escolher um parceiro para dividir a vida, se você não sabe escolher alguém que vai te priorizar como Cristo amou a igreja, como Cristo se deu pela igreja, não interessa quanto de grana você tenha. Essa armadilha de relações abusivas e tóxicas, ela é muito comum. É por isso que vem essa ordenança. Então, sim, hoje eu não tenho o menor problema de dizer que me submeto, sim, às questões que o meu marido conversa, que ele traz e que ele apresenta para a nossa família. Assim como ele também escuta, porque aqui não é uma questão de ele manda e eu obedeço, nós somos parceiros. Sabe quando Deus criou o mundo? Que ele tirou a Eva da costela de Adão? Deus podia ter tirado do fio do cabelo ou da sola do pé. E isso mostraria que Eva estaria acima ou abaixo de Adão. Mas Deus, em sua infinita bondade e sendo intencional em tudo que faz, ele tira Eva da costela de Adão, para mostrar a posição que a mulher tem que estar, que é ao lado do esposo, sendo companheira. Eu acho que nessa busca de inverter essa questão da submissão,
acabou se entendendo muita coisa errada, né? E as mulheres não, muitas das mulheres não querem mais estar ao lado dos seus parceiros, elas querem estar acima, mostrando que pode tanto quanto eles. Mas eu entendo que a vida não se trata de uma disputa. Eu tenho que encontrar o meu melhor baseado e tendo como parâmetro a mim mesma, sabe? Não o homem ou os poderes do homem, até porque tem coisas que são desleais. A mulher, ela sim ganhou muitos direitos, mas não perdeu outras obrigações que sempre foram delas. Então, competir de igual gera muita frustração, né? Porque nós, mulheres, naturalmente temos TPM, temos cólica, ficamos grávidas, amamentamos e tudo isso faz toda a diferença. Então, o que eu quero te dizer hoje é: a Bíblia não te diz para não ser livre, muito pelo contrário. Quando a gente estuda a Bíblia verdadeiramente, intencionalmente, a gente vê o quanto Jesus e tudo que Ele fez por nós é para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. Mas quando a gente decide viver a vida em casal, tem técnicas que o Senhor nos deu para que a gente viva feliz, para que a gente seja próspero. E quando a gente entende, contextualizando e lendo de verdade aquilo que o Senhor nos ensinou, não há peso nenhum em cumprir. Não há peso nenhum ser submissa quando a pessoa que está ao seu lado te ama como Cristo amou a igreja e está disposto a dar a vida por você. Então, antes de sair por aí brigando e dizendo que a questão da submissão é ridícula e diminui a mulher, procure alguém que se encaixa no que Cristo ordenou para nós. Antes de você achar que você precisa estar com um cara onde vocês vão ficar disputando quem é melhor, busque um cara que esteja disposto a te amar como Cristo amou a igreja. Isso faz toda a diferença na forma como você se posiciona numa relação e como esse homem se posiciona numa relação. Existe algo de precioso que Deus sonhou para cada uma das famílias e a gente só vai viver isso quando a gente entender com clareza e em completude as coisas que Deus nos diz. Era isso que eu queria falar com você hoje, era essa experiência que eu queria partilhar, porque eu tenho visto tantas mulheres caindo no mesmo erro, tropeçando nos mesmos buracos, por entender errado aquilo que é dito na Bíblia, porque às vezes por experiência própria, né? Eu vejo tantas mulheres às vezes que sofreram em relacionamentos anteriores e que tomam isso como: ai, ninguém nunca mais vai pisar em mim e agora eu saio como um trator. E na verdade isso não faz ninguém feliz. A gente é feliz quando a gente se relaciona com pessoas que nos respeitam, que respeitam o nosso espaço, que nos amam, que nos motivam. E é isso que Deus sonhou para um relacionamento. É isso que Deus sonhou para mim e para você. Então busque aquilo que Deus escreveu. Para com esses discursos prontos de que homem é tudo igual e que tudo vai dar na mesma coisa, porque não é. Deus não colocaria lá na Bíblia que o esposo deveria amar a esposa como Cristo amou a igreja, se não existissem homens dispostos a fazer isso. Acontece que às vezes a gente procura no mesmo lugar as mesmas coisas e espera encontrar resultados diferentes. Antes de qualquer teoria revolucionária, busque ser feliz. Busque aquilo que te traz conforto. A gente não tem que provar nada pra ninguém. Existe um Deus que sonda o nosso coração. Então, se para muitas mulheres eu dizer hoje que não tenho problema em me submeter ao que meu marido propõe para nossa família, em ser parceira do meu esposo, se para muitas mulheres isso é ser inferior, isso é ser ultrapassada, ok, tudo bem. Eu não devo nada a essas mulheres. Eu devo algo a Deus que me criou, né? Eu busco agradar ao Deus que me criou e busco ser feliz. Então, que você possa refletir sobre essa mensagem, que você possa pensar sobre como você tem entendido a questão da submissão. Eu vou deixar aqui na descrição também as passagens bíblicas que falam sobre isso, para que você possa entender a plenitude do que Cristo quis nos dizer sobre isso. E desejo que você busque esse entendimento da identidade feminina, segundo aquilo que Deus sonhou para nós, porque esse é o caminho que é bom, perfeito e agradável e que não gera dor alguma. Um beijão e fique com Deus.